Da carreira. Vamos lá. O topo da carreira, gente, ele nunca para. Então, na verdade, o topo da carreira, nós só vamos chegar nele quando, na verdade, nós concluímos a nossa carreira aqui na Terra. Porque é o que Deus fala, né? No livro ele fala que não importa como você começou. O que importa é como você vai chegar, como você vai concluir a sua carreira, tá? Então, o topo da carreira aqui na Terra, gente, esquece. Nós nunca chegaremos no topo da carreira. Ele vai acontecer sim, mas o topo da carreira, lembre-se sempre, que é a vida eterna. Para você chegar nesse topo da carreira, você não vai poder nunca esquecer os primeiros começos, abandonar processos, perder a fé, abandonar o Criador. Você vai precisar adorá-lo de todo o seu coração. Para você completar e chegar no topo dessa carreira, você não vai poder nunca perder a sua fé, tá? E aí, gente, se tratando, então, de empresas, né? Tem uma estatística, é comprovado, tá? Que ela diz o quê? Que uma empresa, tá? Uma empresa que é passado ali para a segunda geração, tá? Essa empresa foi passada para a segunda geração, apenas 15% dessas empresas sobrevivem. Apenas 15% dessas empresas continuam vivas até hoje. E quando a empresa é passada para a terceira geração, apenas 5% delas sobrevivem. Gente, isso é cruel. Por quê? Na maioria das vezes, os empresários, nós como pai, nós como mãe, nós o quê? Nós colocamos uma expectativa na vida dos nossos filhos. E na maioria das vezes, nós não perguntamos para esses filhos se eles realmente querem, se eles desejam continuar, se eles desejam viver disso, viver do mesmo propósito. Então, na verdade, a gente passa o bastão, né, sem saber se esse filho, sem saber se essa pessoa está realmente preparada para isso. A gente só passa o bastão e fala: se vira, dá conta, vai que é tua. E aí também a gente não respeita o outro. E depois, quando esse outro não consegue, na verdade, ali, multiplicar essa empresa que por tantos anos foram próspera, né? Muitas vezes a gente vê aí, né? A gente comenta também, nossa, depois que o pai, né, o patriarca dessa geração faleceu, e aí a empresa não foi mais a mesma. Será que não foi muita expectativa errada que esse pai e eu e você, que não temos nada a ver com essa história, estamos colocando na vida dessa pessoa, na vida desse filho? Então fica aí. Será que não é melhor, né, a gente chegar no topo dessa carreira, dessa empresa, deixar ela redondinha, a hora que você estabilizou tudo ali, você realmente entende que aí então é hora de você contratar um CEO, né, para alavancar e aí, quem sabe, vender essa empresa, né? Isso vai te gerar outras fontes também, tá? Então, agora anota aí, ó. Pode fazer uma mãozinha. Eu fiz até aqui no meu caderno, minha mão mesmo, porque ela é enorme, a minha mão, tá? Então, desenha a sua mão e anota aí, ó. Salário, lucro, patrimônio, renda passiva e renda eterna. De novo, salário, lucro, patrimônio, renda passiva
e renda eterna. 5 pontos que nós vamos entender agora, tá? Salário. Só aceita ganhar salário se você estiver aprendendo. Ai, Edmar, então todo mundo é empreendedor? Não. Eu estou falando aqui com pessoas que já têm clarificado, tá? Dentro de si, novos projetos, o seu propósito, o sentido da sua vida. Se você já encontrou o sentido da sua vida, então você, CLT, o quê? Bota data para sair dessa condição. E aí aceita ficar nessa condição até você aprender o que você precisa aprender ali dentro, tá? Entenda que este salário é uma ajuda de custo. Custo para quê? Para você se manter por esse período e para você aprender o que você precisa aprender neste lugar, certo? Então vamos lá. Porque quando também a gente para de aprender, tá? Aí já não faz mais sentido a gente continuar na mesma vivendo de salário. Então, para você ser um empresário, você precisa entender de 5 pontos, tá? Primeiro, você precisa aprender, tá? De administração, de financeiro, de gestão de liderança, negócios, venda e produção, tá? Então você precisa aprender sobre o quê? Sobre financeiro, gestão em liderança, administração, tá? Você precisa aprender do seu negócio e vendas e produção. E outra coisa, você precisa entender do seu produto. Tá? Quem não entende do produto não vai conseguir, não entende de mais nada. Então é isso. Lucro, vamos lá. O que é o lucro? Tá? O lucro o empresário, tá? O empresário não precisa ser focado no lucro. A empresa ela não precisa focar no lucro. Ela precisa focar no quê? No propósito. Qual é o propósito da sua empresa? Qual é o propósito do seu projeto? Qual é o propósito daquilo que você tem clarificado no seu coração? Então, não visa o lucro. A empresa não precisa visar no lucro, tá? Patrimônio, tá? O que é o patrimônio? Toda empresa, todo empresário, ele precisa ter patrimônio. Por quê? O patrimônio, quando esse empresário ele tem patrimônio, tá? Pode vir qualquer avalanche que ele vai estar o quê? Forte para aguentar toda a tempestade, tá? Então, ele vai ter patrimônio para aguentar todo o tranco que vier, tá? Então, a gente tem que entender em patrimônio que as empresas elas devem ser caixas eletrônicos para, tá? Caixas eletrônicos sem boca de depósito. Como assim? Sem boca de depósito? Então só tem que sair dinheiro? Sim. Eu tenho que sacar o dinheiro e comprar o quê? Investir em quê? Em patrimônio. Tá? E patrimônio, gente, é muito amplo, tá? Aqui, ó, a gente vai falar sobre casa de aluguel, loteamentos, banco imobiliário. Porque quando eu entendo do banco imobiliário, tá? Eu começo a estudar, né, essa área, e aí eu entendendo do banco imobiliário, como funciona, né? E aí quando eu tenho essa renda, quando eu construo patrimônio, eu consigo investir cada vez mais nesses patrimônios que vão ali me gerar rendas, tá? Renda passiva. Então,
Na verdade, eu estou construindo um patrimônio, tá? Um patrimônio sem, na verdade, investir um absurdo. Então, pensa aí, uma pessoa que paga hoje num financiamento de uma casa, 500 mil reais por esse financiamento, eu entendendo aqui do banco imobiliário, né, entendendo de leilões imobiliários, né, eu vou ter ali, eu vou fazer um aporte, né, eu vou ter condições de comprar um patrimônio, de comprar várias casas para alugar, enfim, por um, por um preço, por um, na verdade, por um juro muito menor, né? Por um valor muito menor do que o valor de mercado, certo? Então, gente, o dinheiro ele precisa ser industrial. Industrial por quê? Porque ele precisa multiplicar sozinho, tá? Então, na verdade, a renda passiva, o que é a renda passiva? Aqui, ó. Por que a renda passiva entra aqui, ó, no dedo? Que fica aliança, porque eu preciso ter uma aliança com essa renda passiva, porque é ela que vai me dar a segurança que eu preciso financeiramente falando. Então, eu preciso casar com a renda passiva. Case com a renda passiva. Você vai ser o melhor na Terra. Quando você casar com essa renda passiva, ninguém te segura mais, tá? Exemplo. Não faça uma despesa sem ter uma renda para sustentar a despesa. Repito, não faça uma despesa sem ter uma renda para sustentar essa despesa. Tá? Quem tem que sustentar essa despesa, depois mais para frente, aqui a gente vai entender, né, que na verdade tudo que a renda passiva me gerar dentro disso, né, quando eu tenho a renda passiva, aí eu consigo sim fazer novos investimentos, tá? Que nada mais é do que gastar com outras coisas, mas gastar com sabedoria. Até então eu nunca gastei com sabedoria, eu não entendia nada de investimento. Então, um exemplo meu, tá? Comprei uma casa de praia, que até hoje não saiu, já estamos indo para o nosso sexto ano. E falaram que no máximo assim, 5 anos, em 5 anos essa casa saía, mas até hoje ela não saiu. É uma cooperativa, estamos nós lá pagando. Enfim. E outro investimento que nós fizemos, né, foi de comprar um terreno. Um terreno num condomínio fechado. É num lugar dos nossos sonhos, né? Só que hoje, estudando, né, todo esse mercado financeiro, aprendendo um tiquinho assim, um dedinho assim, ó, tá? Falta tanto, tem tanta coisa que a gente vai descobrindo, fala, meu Deus, o que aconteceu comigo? Tava alienada. A gente vai se alienando. A gente vai se alienando porque a gente quer tudo de imediato. Então, o conforto imediato, ele atrapalha o seu conforto eterno. Escreve essa frase. O conforto imediato, ele atrapalha o seu conforto eterno. Ele te tira. Tá? Você não vive quando você coloca sua energia, sua força, você despende de tudo aquilo que você tem para viver o conforto momentâneo. Você nunca vai viver no conforto, tá, eterno, desfrutar. Tá? Isso é esse conforto que eu estou falando aqui, eterno, esse desfrute lá na frente, estou falando aqui na Terra, tá? E estou falando também espiritualmente falando, tá? Espiritualmente, aqui também a gente pode trazer para esse conforto, ok? Então vamos lá.
Renda passiva aqui, a casa de aluguel. Se você tem casa de aluguel, que se é você que precisa ir lá cuidar da manutenção dessas casas, você não vive aí, tá? Você tem que desconsiderar e você tem que entender que isso não é uma renda passiva. Se você tem que cuidar cuidar da manutenção dessas casas, se é você que investe nessa manutenção, isso não é renda passiva. Renda passiva nessas casas de aluguel, de aluguéis, o que que é? É quando eu coloco alguém para tocar as despesas. Então eu contrato uma pessoa, ela toca todas as despesas desta casa, dessas casas de aluguéis, tá? E eu, na verdade, eu só recebo o quê? Os dividendos desta casa. Na verdade, eu nem vejo, nem sei como que está funcionando nossa casa, mas eu só vou ali recebendo os dividendos, tá? Que é a renda passiva. Que mais? Vamos lá. Eu preciso multiplicar o que vem do alto para eu não achar que sou eu quem faço, tá? Dentro da renda passiva aqui. Então vai chegar um momento ali do topo da nossa carreira, tá? Que a gente já construiu tanta coisa, você também vai precisar pôr uma data ali para começar, então, que desfrutar, uma data para parar. Porque para isso não entrar no seu coração também, e aí, porque quando isso entra no nosso coração, a gente começa a achar, a gente começa a sentir que é sobre nós. E aí, quando eu penso que é sobre mim, eu tiro as pedras, sabe? Da coroa que ele um dia colocou na minha cabeça. Então, não é sobre mim, não é sobre você. É sobre ele. Então, eu tenho que fazer o quê? Tirar essa coroa e devolver aos pés do Criador. Devolver aos pés daquele que me coroou, tá? Então é isso. E renda eterna, gente. Renda eterna. Eterno. Tudo que é eterno não tem preço, tá? Não tem preço aqui na terra. Então invista tudo o que você puder em renda eterna. Invista nas causas do rei. E quais são as causas do rei? Dentro desse seu propósito de vida, dentro desse seu sentido que hoje está clarificado, que você encontrou, você vai entender o que é a causa, quais são as causas do reino. Algumas causas do reino que é tão claro para a gente, né? Que ele deixou ali, que não fica difícil aí de você entender, é o que? Cuidar dos órfãos, das viúvas, tá? Então, só para você começar a entender o que é cuidar, o que é investir na causa do reino, que é uma renda eterna. Invista em órfãos, invista em viúvas, invista naqueles que ninguém quer. Porque assim como eu e você, um dia desacreditados, um dia no fundo do poço, talvez, como diz aí fora, né? Todo mundo fala, a Edmara chegou no fundo do poço. É um exemplo, tá? Ninguém tá falando. Mas as nossas crenças, na maioria das vezes, falam, nossa, você tá no fundo do poço. E quantas vezes eu pensei que eu tinha chegado no fundo do poço. Só que agora eu descobri que o fundo do poço, ele nada mais é do que um trampolim. Existe uma mola lá no fundo do poço que vai me levar, ó, a voar mais alto. Não se esqueça disso. E não despreze o topo da carreira. Complete a carreira. Cumpra a carreira. É isso, gente. Um beijo.